Cleópatra é sempre lembrada por sua inteligência política e por sua presença quase hipnótica. Mas, por trás dessa imagem, existiam escolhas estéticas planejadas com precisão. E entre elas estava um vestido feito de couro de camelo, um material pouco associado ao Egito, mas que na época carregava significados profundos de poder, resistência e exotismo. Hoje vamos explorar como esse traje foi concebido desde a seleção da matéria-prima, passando pelos métodos de curtimento, tingimento e modelagem até a simbologia que transformou um simples material nômade em uma declaração política. Você vai descobrir como técnicas artesanais milenares se cruzavam com estratégias visuais altamente calculadas. Então, já curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos começar essa história. O uso do couro sempre esteve presente na vida cotidiana egípcia, mas no período tardio e especialmente durante a era ptolemaica, ele ganhou novas funções estéticas e políticas. Antes, materiais, vegetais como linho, dominavam o vestuário e a iconografia real. O couro era associado principalmente à praticidade, sandálias, correias, escudos e arreios. Porém, quando o Egito se conectou de forma mais intensa com as rotas do deserto e com os povos árabes e núbios, novos tipos de peles começaram a circular, provocando uma ampliação do repertório de texturas e simbologias. Entre essas peles, a do camelo se destacou pela resistência incomum, pela flexibilidade quando bem tratada e por uma carga cultural que evocava mobilidade, sobrevivência e domínio sobre regiões áridas. A presença dos camelos no Egito havia aumentado gradualmente, mas foi sob os Ptolomeus que eles se tornaram figuras recorrentes nas caravanas comerciais. Esses animais, adaptados a condições extremas, possibilitaram que mercadores e emissários atravessassem grandes distâncias com velocidade e segurança. Com isso, produtos antes raros começaram a chegar ao Vale do Nilo em quantidade suficiente para despertar curiosidade e interesse da elite. As peles de camelo não eram vistas apenas como matéria-prima. Elas representavam o encontro de mundos distintos, uma ponte entre o Egito agrícola e as vastidões nômades que o cercavam. Cada peça feita desse material carregava um pouco da aura desses territórios distantes, trazendo consigo uma narrativa implícita de domínio sobre regiões que escapavam ao controle direto dos faraós desde épocas remotas. Cleópatra, sempre atenta às nuances políticas, percebeu rapidamente o potencial simbólico desse material. O reino que ela comandava era multicultural, permeado por tensões internas e externas. A chegada de novas rotas, tribos e produtos oferecia ao seu governo possibilidades estéticas que também funcionavam como declarações diplomáticas. Ao adotar o couro de camelo em uma peça de vestuário tão visível quanto um vestido cerimonial, ela demonstrava não apenas gosto em comum, mas também capacidade de se apropriar de elementos de povos vizinhos e de transformá-los em instrumentos de poder. Essa escolha sinalizava que o Egito não apenas recebia caravanas, ele as influenciava, controlava e incorporava seus bens de forma soberana. O contexto político da época reforçava essa estratégia. Cleópatra governava em um momento em que Roma observava cada movimento do Egito, enquanto tribos árabes e núbias disputavam espaço nas bordas do território. Exibir um material vindo do deserto, mas trabalhado por artesãos egípcios, comunicava uma espécie de autoridade sobre esses limites geográficos. Era como se seu corpo, revestido de couro de camelo cuidadosamente preparado, se tornasse um mapa vivo, afirmando que sua soberania se estendia para além do Nilo. Essa mensagem, embora sutil, era perfeitamente compreendida por diplomatas, estrangeiros e chefes tribais que presenciavam cerimônias no palácio. O vestido não era apenas moda, era uma ferramenta política.
Outro aspecto relevante é que o couro de camelo diferia das peles tradicionalmente usadas por elites. Ele não tinha o brilho de um felino, nem o luxo de um tecido importado da Ásia. Em vez disso, trazia um charme austero, associado à resistência e ao clima hostil. Essa oposição entre o requinte urbano de Alexandria e a rusticidade do deserto ajudava Cleópatra a construir uma imagem dupla, sofisticada e, ao mesmo tempo, profundamente conectada às forças primordiais do território. O material evocava resistência, longevidade e adaptação, qualidades que ela desejava projetar em meio à instabilidade política. As caravanas desempenhavam um papel fundamental nesse intercâmbio. Elas chegavam carregadas de peles, resinas, ervas, pigmentos e metais raros. Seus líderes, muitas vezes chefes tribais, mantinham relações diplomáticas delicadas com o Egito. Recebê-los no palácio, conceder-lhes acesso ao mercado alexandrino ou permitir passagem segura pelos oásis eram formas de consolidar alianças. Ao incorporar produtos dessas mesmas caravanas em sua indumentária, Cleópatra criava uma conexão visual entre o poder central e o mundo nômade, transformando seu corpo em uma espécie de declaração política ambulante. Quem a via vestida dessa forma imediatamente entendia que sua autoridade não se limitava ao que estava formalmente sob seu controle. O couro de camelo também carregava uma simbologia espiritual. Para muitos povos do deserto, o camelo era visto como um guia, um animal capaz de encontrar caminhos invisíveis nas dunas. No imaginário egípcio tardio, esse simbolismo se misturou a crenças antigas sobre proteção e resiliência. Usar essa pele poderia ser interpretado como uma forma de invocar a capacidade de atravessar crises e superar obstáculos, algo extremamente pertinente a um reinado marcado por ameaças externas. Assim, o material adquiria uma camada adicional de significado. Não era apenas luxo, mas um escudo metafórico contra a instabilidade. Cleópatra dominava com maestria o uso de signos culturais para transmitir mensagens complexas. Ela sabia que a corte ptolemaica observava cada detalhe, que visitantes estrangeiros reportavam impressões a seus governantes e que símbolos visuais tinham poder real. O couro de camelo, colocado em destaque em uma peça de vestir cuidadosamente moldada, funcionava como um lembrete de que o Egito era capaz de dialogar com o deserto e de absorver elementos externos sem perder sua identidade. Essa capacidade de adaptação era essencial para um país que buscava sobreviver em meio às pressões crescentes de Roma. Foi nesse ambiente, cheio de trocas culturais e estratégias visuais, que o vestido de couro de camelo ganhou vida. Ele nasceu da convergência entre economia, diplomacia, estética e poder, refletindo a habilidade de Cleópatra de transformar até mesmo uma matéria-prima inesperada em um instrumento político. Ao escolher esse material, ela não apenas adotou algo incomum, mas também moldou uma narrativa que reforçava sua autoridade em um momento em que cada gesto tinha peso. A obtenção do couro de camelo começava muito antes de qualquer ato de curtimento. O processo se iniciava ainda nas caravanas que cruzavam o deserto, onde comerciantes e tratadores selecionavam cuidadosamente os animais. Nem toda a pele servia ao uso refinado que a corte exigia. Era preciso escolher camelos cuja idade garantisse uma espessura equilibrada, sem marcas profundas, rachaduras, parasitas ou cicatrizes de batalha. As peles mais valorizadas provinham de animais que haviam vivido em regiões menos pedregosas, onde o atrito contra rochas e espinhos era menor. Mercadores experientes sabiam reconhecer, pelo toque e pelo cheiro, quais peles resistiriam bem ao tratamento e se tornariam material flexível, apto a ser moldado em vestuário. Depois do abate, que muitas vezes ocorria em postos de descanso ao longo das rotas,
a pele era retirada com precisão. Esse trabalho demandava mãos treinadas, pois qualquer corte mal feito criaria rasgos difíceis de esconder, mesmo depois do curtimento. As peles ainda frescas eram dobradas e salgadas em grossas camadas, um hábito que preservava o tecido durante a viagem até as margens do Nilo. O sal impedia a proliferação de bactérias, reduzia o odor e estabilizava a superfície, garantindo que a pele resistisse aos dias de travessia sob o sol forte, embaladas ao lado de especiarias, sacos de tâmaras e tecidos rústicos. Ao chegar ao território egípcio, as peles eram encaminhadas para oficinas especializadas, muitas situadas perto de canais e áreas com grande disponibilidade de água, fundamental para as etapas iniciais. Alexandria consolidou-se como um centro de tratamento de couro durante a dinastia ptolemaica, mas cidades do Médio Egito também abrigavam artesãos capazes de lidar com materiais exóticos. Esses profissionais eram geralmente membros de guildas ou grupos familiares que transmitiam conhecimentos de geração em geração. Cada oficina tinha seus segredos, desde misturas aromáticas até técnicas de raspagem que garantiam texturas mais homogêneas. A primeira etapa realizada pelos artesãos era a reidratação da pele, que havia endurecido devido ao sal. Ela ficava submersa em água por longas horas até recuperar maciez natural. Em seguida, vinha a raspagem, feita com lâminas curvas que removiam restos de carne e gordura. Essa fase exigia força, mas também sensibilidade. Pressão demais danificaria a fibra interna. Pouca pressão deixaria resíduos que comprometiam o curtimento. A superfície interna era trabalhada até ficar lisa, enquanto o lado externo era escovado para eliminar sujeiras e irregularidades acumuladas no deserto. O couro de camelo apresentava características diferentes das peles bovinas e caprinas tradicionais do Egito. Ele era mais espesso e, ao mesmo tempo, mais poroso. Essa porosidade permitia absorver óleos e agentes de curtimento de maneira profunda, mas também exigia controle minucioso para que o resultado não se tornasse rígido demais. Os artesãos conheciam bem essas nuances. Sabiam que o camelo tinha fibras longas e resistentes, capazes de suportar tração superior à de outros animais, mas também sabiam que, se maltratado, o couro poderia rachar quando submetido a calor ou dobra. Para chegar a um equilíbrio, aplicavam uma sequência de banhos e massagens que gradualmente transformavam uma pele bruta em algo maleável. Após a raspagem e limpeza inicial, as peles seguiam para a secagem controlada. Elas eram esticadas em armações de madeira, muitas vezes à sombra, onde o vento quente trabalhava a favor, mas sem assar o material. O Egito oferecia condições ideais para isso: clima seco, pouca umidade e luz filtrada por tendas de tecido grosso. Cada pele era inspecionada por aprendizes que ajustavam tensões nos pontos de amarração para evitar deformações. A secagem lenta era crucial para preservar a integridade das fibras. Qualquer tentativa de acelerar esse processo poderia comprometer o toque suave desejado para peças de luxo. Só então começavam os tratamentos adicionais, ainda antes do curtimento propriamente dito. O couro de camelo precisava de um preparo específico para eliminar o cheiro forte característico do animal. Misturas de óleos vegetais, resinas aromáticas e infusões de ervas eram aplicadas com panos ou pincéis rudimentares. Essas substâncias penetravam nos poros ao mesmo tempo em que suavizavam a superfície. Em paralelo, pequenas imperfeições eram corrigidas, cortes sutis eram costurados com fios finos, manchas eram tratadas com barro filtrado e abrasivos naturais, e áreas rígidas eram amaciadas com movimentos circulares, feitos com pedras lisas. Os artesãos de alto nível eram selecionados não apenas pela habilidade técnica, mas pela capacidade de entender o destino da peça.
Materiais destinados à corte não seguiam o mesmo tratamento que couros para sandálias de soldados ou escudos cerimoniais. O couro do vestido de Cleópatra exigia sensibilidade extrema. O toque deveria ser macio como tecido, mas ainda preservar a força característica daquele animal. Por isso, muitas oficinas reservavam seus mestres mais experientes para trabalhar nas encomendas que vinham do palácio. Era comum que esses artesãos recebessem orientações detalhadas dos administradores reais, descrevendo a espessura exata desejada, o tom esperado antes do tingimento e o grau de flexibilidade necessário para permitir movimentos amplos sem comprometer o formato da peça. A diferença essencial entre o couro de camelo e os demais materiais usados no Egito residia na identidade do próprio animal. Bovinos eram associados ao cotidiano agrícola, cabras ao trabalho rural e antílopes à caça nobre. O camelo simbolizava distância, travessia, resistência. Ao transformar essa pele em um tecido elegante, os artesãos conseguiam unir mundos opostos, o deserto e o palácio, a rusticidade e a sofisticação. Cada etapa do processo carregava essa tensão, e o resultado final refletia não apenas técnica, mas também história cultural condensada em um único material. Assim, o caminho da pele desde o dorso do camelo até a mesa de trabalho do artesão era muito mais do que uma cadeia produtiva. Era uma jornada que revelava as conexões entre rotas comerciais, saberes especializados e demandas políticas. A transformação da matéria bruta exigia paciência, conhecimento e um olhar apurado para detalhes, preparando o terreno para os tratamentos que viriam depois e permitiriam que aquele couro ganhasse a delicadeza necessária para vestir uma rainha. O curtimento do couro de camelo, destinado ao vestido de Cleópatra, era um processo longo, meticuloso e quase ritualístico. A pele já limpa e parcialmente seca chegava às mãos de artesãos que dominavam técnicas transmitidas ao longo de séculos, mas adaptadas às exigências de um material mais poroso e espesso que o couro bovino. O objetivo era transformar uma superfície naturalmente rígida em algo flexível, resistente e ao mesmo tempo suave o bastante para acompanhar o movimento do corpo sem criar dobras abruptas. Esse equilíbrio delicado exigia etapas sucessivas, cada uma envolvendo substâncias naturais, manipulação precisa e um olhar atento às reações da pele. O processo começava com a imersão das peles em banhos de sais, minerais. Diferentemente dos sais usados para a preservação durante o transporte, esses sais tinham finalidades químicas específicas: abrir os poros, soltar fibras internas e preparar o couro para receber os agentes de curtimento. Os artesãos utilizavam misturas de natron, um sal natural abundante no Egito, combinado com pequenas quantidades de calcário pulverizado. A combinação criava um ambiente alcalino que amaciava gradualmente a pele, permitindo que o material começasse a perder a rigidez natural herdada do ambiente hostil onde o camelo vivia. Durante esse período, que podia durar dias, as peles eram viradas manualmente várias vezes, garantindo que a absorção fosse homogênea. Após essa etapa inicial, vinha o coração do processo, o curtimento propriamente dito. As oficinas egípcias dominavam métodos vegetais que utilizavam taninos extraídos de cascas de árvores, raízes e folhas ricas em substâncias capazes de penetrar nas fibras e consolidar a estrutura interna do couro. Árvores do deserto, como a acácia, forneciam taninos particularmente valorizados pela sua capacidade de conceder firmeza sem endurecer demais o material. A pele era imersa em grandes tanques cheios dessas infusões, que variavam em concentração de acordo com a função final do couro. Para um vestido real, a fórmula era mais suave, permitindo que o material permanecesse maleável e fino ao toque. Enquanto o couro repousava nessas infusões amarronzadas, artesãos
Experientes monitoravam sua evolução pela textura, pela coloração e até pela sonoridade. Ao tocar o material, eles reconheciam pelo som se as fibras internas estavam reagindo corretamente. Quando a absorção atingia o ponto ideal, o couro era retirado e começava uma fase essencial, a massagem com óleos naturais. Óleo de moringa, óleo de rícino e, em alguns casos, óleos aromatizados com resinas, eram aplicados com movimentos ritmados, quase coreografados. Essa etapa fazia com que as fibras se tornassem elásticas e resistentes ao estiramento, produzindo uma maciez que contrastava com a dureza original da pele do camelo. Além dos óleos, algumas oficinas utilizavam banhos de leite coalhado ou misturas fermentadas que suavizavam ainda mais o couro. Esses agentes biológicos ajudavam a eliminar rigidez e davam ao material um cheiro agradável, substituindo o odor natural do animal. Em peças destinadas à realeza, era comum adicionar essências preciosas como o kifai, um perfume luxuoso associado a cerimônias e templos. Não se tratava apenas de estética. O aroma impregnado no couro transformava o vestido em um objeto sensorial completo, capaz de marcar presença mesmo antes da rainha entrar em uma sala. A defumação era outra técnica crucial para alcançar durabilidade. Embora muitas vezes associada a objetos utilitários, ela também era aplicada ao couro refinado quando se queria garantir que o material resistisse ao tempo, à umidade e ao uso. Em tendas fechadas, peles já tratadas eram suspensas enquanto brasas queimavam misturas de madeiras aromáticas, ervas secas e resinas. A fumaça penetrava nas fibras, selando parcialmente os óleos e conferindo proteção contra fungos e deterioração natural. Para um vestido real, a defumação era breve e controlada, apenas o suficiente para garantir longevidade sem deixar a superfície escurecida demais. Após essas etapas químico-naturais, começava a fase mecânica. O couro era esticado repetidas vezes, seja com ferramentas de madeira curvada, seja por meio de puxões coordenados feitos por 2 ou 3 artesãos ao mesmo tempo. Esses movimentos alongavam as fibras e evitavam que o material retornasse ao estado rígido depois de seco. O segredo estava em manter a tensão adequada. Puxar demais afinaria a pele de forma irregular. Puxar pouco deixaria pontos duros que comprometeriam a fluidez do vestido. Para atingir a delicadeza exigida por Cleópatra, algumas oficinas desenvolviam técnicas exclusivas, conhecidas apenas por mestres selecionados. Entre elas estava o polimento com pedras lisas, mergulhadas em óleos perfumados. A pedra era passada repetidamente pela superfície interna e externa do couro, compactando fibras e criando uma textura quase aveludada. Esse polimento não apenas melhorava o toque, como também preparava o material para receber tingimentos sofisticados, que seriam aplicados posteriormente. Outra prática reservada à realeza era a aplicação de emulsões secretas feitas com ceras naturais e pequenas quantidades de gordura purificada. Esses ungüentos formavam uma película ultrafina que protegia o couro sem deixá-lo brilhante demais. A superfície ganhava uma luminosidade discreta, semelhante ao reflexo suave de um tecido de linho luxuoso. Essa aparência era fundamental para transformar o couro, associado originalmente ao utilitarismo, em uma materialidade digna de vestes cerimoniais. Durante todo o processo, as peles eram manipuladas com cuidado extremo. Artesãos encarregados de peças destinadas ao palácio trabalhavam em salas isoladas das oficinas comuns, muitas vezes supervisionados por administradores que anotavam quantidades usadas, tempo de imersão e pequenas variações nos procedimentos. Essa documentação não era apenas burocracia. Ela servia para garantir que futuras peças pudessem reproduzir o resultado obtido. Em reinados
onde a imagem da monarquia era cuidadosamente construída, cada detalhe precisava ser replicável. Ao final, o couro se transformava em algo completamente diferente de sua condição bruta. Tinha elasticidade, brilho discreto, maciez surpreendente e resistência capaz de suportar o movimento constante sem abrir fissuras. O vestido de Cleópatra começava a se tornar possível graças à combinação de ciência artesanal, paciência e um profundo entendimento das propriedades da pele do camelo. Cada camada de óleo, cada banho mineral, cada sessão de defumação e polimento contribuía para a criação de um material que unia força e graça, perfeito para vestir uma rainha que sabia explorar até os mínimos detalhes para reforçar sua presença diante do mundo. Depois de totalmente curtido e amaciado, o couro de camelo destinado ao vestido de Cleópatra seguia para uma fase que transformava o material em algo visualmente impressionante. Agora maleável e de textura fina, ele podia finalmente receber cores, padrões e ornamentos que o distanciariam de qualquer associação direta com o ambiente árido de onde havia vindo. A transformação visual não era apenas um capricho estético. Ela convertia o couro em um elemento artístico, capaz de dialogar tanto com a tradição egípcia quanto com influências estrangeiras que circulavam em Alexandria. Cada tonalidade aplicada, cada detalhe decorativo e cada brilho estrategicamente colocado funcionava como parte de uma linguagem visual que falava de poder, integração cultural e sofisticação consciente. O tingimento era uma etapa delicada e altamente especializada. Pigmentos naturais extraídos de minerais, plantas e insetos eram dissolvidos em líquidos densos que penetravam profundamente nas fibras do couro. Para tonalidades quentes, artesãos recorriam ao ocre vermelho, comum no Egito e associado à vitalidade e energia. Quando se desejava tons mais profundos e raros, aplicava-se o púrpura extraído de moluscos mediterrâneos, uma cor associada à realeza não apenas no Egito, mas em todo o mundo helenístico. O couro, devido à sua porosidade, absorvia essas tintas de maneira diferente do linho ou da lã, criando gradações suaves, quase orgânicas, que davam à peça um aspecto vivo e pulsante. Era possível que o vestido de Cleópatra exibisse uma combinação de tonalidades estrategicamente distribuídas. O corpo do vestido poderia permanecer em tons terrosos refinados, evocando a origem do material, enquanto detalhes, faixas ou bordas exibiriam cores mais vibrantes que criavam contrastes calculados. Os artesãos egípcios dominavam técnicas de mascaramento usando tiras de tecido embebidas em argila líquida para proteger áreas específicas durante o tingimento. Esse método permitia criar padrões geométricos, curvas estilizadas ou até formas simbólicas inspiradas em ícones tradicionais como o disco solar, a serpente ureu ou motivos florais associados a Ísis. Mas o couro não era apenas tingido, ele era texturizado e ornamentado. Uma parte do trabalho envolvia a criação de padrões rendados ou perfurações decorativas. Usando pequenas lâminas triangulares, artesãos recortavam microaberturas que formavam desenhos intrincados, permitindo que o ar circulasse e que a luz atravessasse em determinados ângulos. Esse jogo de sombra e brilho conferia leveza a um material originalmente pesado, transformando-o em algo que tinha movimento visual, mesmo quando a peça estava repousada. Perfurações podiam formar espirais, grades cruzadas ou arabescos que lembravam padrões orientais, revelando a forte influência das rotas comerciais que conectavam o Egito ao Levante e a Península Arábica. O couro também podia receber relevos sutis, obtidos pelo pressionamento de selos de bronze aquecidos. Esses carimbos imprimiam linhas, curvas ou símbolos com precisão, criando uma superfície texturizada que capturava a luz de forma elegante.
Esse tipo de relevo era apreciado tanto por sua beleza quanto por sua dimensão tátil. Quando a rainha se movia, o material respondia com variações discretas que atraíam o olhar de quem a observava. Alguns relevos imitavam a estrutura de tecidos trançados, criando a ilusão de que o vestido era feito de fibras naturais e não de couro. Para elevar ainda mais o impacto visual, incrustações eram aplicadas em pontos estratégicos. Minúsculos fragmentos de ouro trabalhados em folha fina podiam ser colados ou costurados ao material, criando linhas cintilantes ou preenchendo pequenos motivos geométricos. Em algumas áreas, pedras semi-preciosas como turquesa, lápis-lazuli e cornalina eram incrustadas em suportes metálicos diminutos que depois eram fixados ao couro. Como o material já havia sido polido e tratado com ceras, essas aplicações aderiam de maneira firme e harmoniosa, sem parecerem artificiais ou deslocadas. Essas incrustações não eram meros adornos. Cada cor de pedra carregava significados profundos. A turquesa evocava proteção, o lápis-lazuli conectava o usuário a conceitos de sabedoria e divindade, enquanto a cornalina representava energia e vitalidade. Ao combinar esses elementos em um único traje, Cleópatra vestia não apenas beleza, mas também camadas simbólicas que dialogavam com crenças religiosas e com a iconografia real tradicional. O ouro, por sua vez, carregava o brilho eterno do sol, reforçando a ligação da rainha com a divindade solar que legitimava seu poder. Além das incrustações, fios metálicos podiam ser costurados ao couro em padrões que imitavam bordados. Essa técnica era especialmente valorizada porque exigia agulhas finíssimas e uma coordenação precisa entre quem mantinha o couro firme e quem manipulava o fio. O resultado era uma ornamentação que se movia suavemente com o material, criando delicadas cintilações que destacavam partes específicas do vestido, como a linha do busto, as bordas laterais ou a área central da peça. O acabamento final envolvia uma camada de cosméticos naturais que protegiam os pigmentos e realçavam o brilho discreto da superfície. Misturas de ceras, óleos perfumados e resinas eram aplicadas com panos macios, criando uma película que intensificava as cores sem torná-las artificiais. Esse cuidado ajudava o vestido a resistir às condições da corte, à temperatura elevada e ao manuseio constante durante cerimônias e aparições públicas. A estética resultante era híbrida, carregada de referências egípcias, mas também aberta à influência estrangeira. O encouro tingido evocava tradições africanas e árabes. Os padrões rendados dialogavam com artesanatos do Levante. Os relevos e ícones remetiam à antiga iconografia faraônica. A fusão dessas camadas visuais refletia exatamente o que Alexandria representava naquele momento. Uma cidade onde culturas, técnicas e materiais se encontram, se chocam e se reinventam. Assim, o vestido de couro de camelo transformava-se em um objeto único, capaz de narrar múltiplas histórias ao mesmo tempo. A rainha que o vestia sabia disso. Cada cor, cada brilho e cada padrão escolhido contribuía para uma imagem construída com precisão, capaz de exprimir tradição e modernidade, imponência e delicadeza. Tudo em uma única superfície cuidadosamente trabalhada. Reconstruir como um vestido de couro de camelo poderia ter sido moldado no corpo de Cleópatra exige compreender tanto os limites físicos do material quanto a criatividade dos artesãos ptolemaicos. O couro, apesar de flexível, possui uma rigidez intrínseca que precisa ser convencida a acompanhar as curvas humanas. Para isso, os artesãos começavam planejando o molde diretamente sobre manequins de madeira ou sobre suportes acolchoados, que imitavam a anatomia feminina com relativa precisão.
Esses moldes auxiliavam no cálculo do caimento e na previsão dos pontos de tensão, ombros, laterais, busto e quadris. O couro de camelo já tratado e amaciado era então recortado em painéis, diferente de tecidos que permitem cortes menos precisos. O couro exige um planejamento rigoroso, pois cada recorte incorreto significava desperdício. Assim, o vestido provavelmente era composto por poucas peças grandes, encaixadas com costuras invisíveis ou muito discretas. Essas costuras eram feitas com fios de linho encerados ou com tiras extremamente finas do próprio couro, garantindo elasticidade e resistência. Os pontos mais submetidos ao movimento, a linha lateral do tronco, as aberturas dos braços e o contorno da cintura, recebiam reforços internos feitos com tiras estreitas que funcionavam como esqueletos flexíveis. Para melhorar o caimento, os artesãos utilizavam técnicas de moldagem a quente. O couro úmido era pressionado contra o molde e aquecido lentamente, seja com brasas colocadas à distância, seja com pedras quentes envoltas em tecido. Esse processo, que exigia grande precisão, fazia com que o couro memorizasse a forma desejada. Assim, o busto adquiria um contorno natural. A cintura ganhava leve definição e a saia caía com suavidade, ainda mantendo certa estrutura. É possível que o vestido de Cleópatra incorporasse pequenas pregas moldadas, imitando drapeados típicos do mundo greco-romano, mas reinterpretados em material sólido. O movimento do vestido era um desafio particular. Diferente de tecidos fluidos, o couro responde de maneira contida, exigindo aberturas estratégicas. Nesses trajes, pequenas fendas laterais poderiam facilitar o andar, e recortes triangulares discretos na barra permitiriam que o material se movesse sem dobrar de forma grosseira. Além disso, o interior do vestido poderia ter sido forrado com linho leve para reduzir atrito e calor, aumentando o conforto da rainha. As adaptações ao clima foram igualmente importantes. O Egito ptolemaico era quente e seco, e um vestido inteiramente de couro poderia se tornar desconfortável. Por isso, certas seções, especialmente nas costas e sob os braços, podem ter sido afinadas ao máximo ou perfuradas com microaberturas decorativas que funcionavam como ventilação. Em trajes reais, esse tipo de perfuração podia ser transformado em padrão estético, criando desenhos geométricos ou motivos sagrados. A aparência final do traje deveria impressionar. A superfície tingida e decorada reluzia sob a luz do sol, e o couro moldado ao corpo destacava a postura majestosa da rainha. A estrutura do vestido criava uma silhueta híbrida, não tão rígida quanto as representações faraônicas tradicionais, nem tão fluida quanto as túnicas helenísticas. Cleópatra surgia com um visual que unia autoridade política, refinamento técnico e identidade cultural. Integrado ao resto do conjunto visual, joias, perucas ou penteados elaborados, sandálias trabalhadas, amuletos, este vestido de couro servia como peça central de uma imagem cuidadosamente construída. Ele comunicava domínio sobre rotas desérticas, acesso a materiais exóticos e um senso artístico que transcendia fronteiras culturais. Era uma vestimenta que falava tanto quanto a própria rainha, moldada não apenas ao seu corpo, mas ao seu poder. Concluir a análise desse vestido de couro de camelo é compreender que ele ultrapassava em muito a função de simples indumentária. Era, antes de tudo, uma declaração política, um objeto simbólico cuidadosamente planejado para comunicar mensagens de autoridade, continuidade e inovação. Em um período em que Cleópatra precisava reafirmar sua soberania sobre territórios fragmentados e populações culturalmente diversas, cada detalhe visual era calculado para consolidar sua imagem como governante legítima, astuta e profundamente conectada às realidades do seu reino.
O couro de camelo, material que para muitos representava o árido deserto, era especialmente poderoso nesse sentido. Seu uso por Cleópatra aproximava a monarquia ptolemaica dos povos nômades e das caravanas que percorriam rotas vitais de comércio. Ao vestir um traje feito dessa matéria-prima, a rainha não apenas demonstrava domínio sobre recursos vindos das fronteiras, mas também legitimava sua presença simbólica nessas regiões. Era como se seu corpo se revestisse de território. Cada peça de couro representava uma conexão diplomática, um pacto com tribos do deserto, uma rede de lealdades que ultrapassava o Nilo. Essa ligação com o deserto não era acidental. Cleópatra compreendia a importância estratégica dessas paisagens. Eram portais para o comércio com a Arábia, Núbia e o Mar Vermelho. Zonas onde se cruzavam especiarias, incensos, animais raros e metais preciosos. Ao se adornar com um material associado a esse mundo, ela projetava uma imagem de controle sobre rotas fundamentais para a prosperidade econômica do Egito. O vestido se tornava, portanto, um mapa simbólico, uma declaração silenciosa de soberania sobre espaços que a dinastia ptolemaica, historicamente, lutava para dominar. No plano cultural, a escolha revelava sensibilidade e ousadia. Os egípcios tinham um legado milenar ligado ao linho, aos tecidos finos e às tradições visuais que exaltavam a fluidez e a pureza das fibras vegetais. Ao introduzir um traje inteiramente de couro em seu repertório pessoal, Cleópatra não rompia com essa continuidade. Ela a expandia. O couro de camelo, tingido, decorado e moldado com técnicas sofisticadas, tornava-se um símbolo da fusão cultural característica do período ptolemaico. Misturava a herança faraônica, a estética helenística, integrando elementos tribais e influências estrangeiras, tudo dentro de uma narrativa coerente de realeza cosmopolita. Há também um aspecto simbólico mais íntimo. O couro, por sua natureza orgânica e resistente, comunica ideias de força, proteção e permanência. Ao envolver seu corpo em um material tão durável e moldável, Cleópatra evocava a imagem de uma soberana capaz de se adaptar sem perder firmeza. O vestido transmitia a noção de uma majestade pragmática. Uma rainha que conhecia o valor das fronteiras, que entendia o fluxo de mercadorias, que sabia lidar com aliados nômades e adversários romanos com a mesma desenvoltura. Era um traje que falava de resistência, de sobrevivência e de elasticidade política. Além disso, esse tipo de vestimenta contribuía para uma iconografia diferente da que normalmente associamos à última rainha do Egito. Em vez da figura envolvida em seda ou linho translúcido, imaginamos agora uma líder que se apresenta com firmeza, estruturada por um material que exige técnica e esforço humano. Esse visual transmitia modernidade para seu tempo, sugerindo que o poder real não dependia apenas da tradição, mas também da capacidade de inovar sem perder o vínculo com o passado. No contexto das tensões com Roma, o vestido poderia igualmente servir como lembrete da autonomia egípcia, um traje que celebrava o deserto e os povos que Roma não compreendia plenamente era por si só uma afirmação de diferença cultural e política. Era um gesto de identidade, uma forma visual de dizer: o Egito possui suas próprias alianças, seus próprios recursos, sua própria estética. Cleópatra se tornava, assim, ponte e fronteira ao mesmo tempo, conectada ao exterior, mas também guardiã de um legado único. Em última análise, o vestido de couro de camelo sintetiza o esforço constante de Cleópatra em criar uma identidade multifacetada: rainha faraônica, estrategista diplomática, líder militar, patrona das artes e mediadora cultural.
Ele reunia o brilho das técnicas artesanais, a força simbólica do deserto, a linguagem política do poder fronteiriço e a estética híbrida de um Egito em transformação. Mais do que um traje, era um manifesto silencioso de sua visão de mundo. Um lembrete de que, para governar um reino tão complexo, era preciso vestir não apenas a realeza, mas também a própria paisagem que a sustentava.